Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos contar sobre Salomão. Salomão era filho do rei Davi e a sua mãe se chamava Batseba. Quando o rei Davi já estava velho e se aproximando da morte, ele disse para Salomão: Salomão, seja fiel a Deus, siga os seus mandamentos, para que você seja próspero e para que você prospere também aonde quer que você for. E então o rei Davi nomeou Salomão, seu filho, como rei. E quando Salomão iniciou o seu reinado, ele ofereceu a Deus 1000 holocaustos. E quando foi à noite, o Senhor Deus apareceu para o rei Salomão em sonhos e disse para ele: O que você quer que eu te dê? E Salomão respondeu para Deus: Meu Senhor Deus, eu estou diante de um povo tão grande, tão numeroso, e que eu quero que o Senhor Deus me dê é entendimento, sabedoria, discernimento entre o bem e o mal, para que eu possa julgar ao seu povo de uma forma justa. E este pedido de Salomão agradou muito a Deus. E Deus respondeu para Salomão: Porque você não me pediu para você nem riquezas, nem para que eu prolongasse os seus dias, eu te dei um coração sábio, um coração entendido, inteligente, e até o que você não me pediu, eu te dei. Riquezas, glória. E além disso, vou prolongar os seus dias, se você seguir os meus mandamentos e me servir fielmente. E Deus também disse para o rei Salomão: a sabedoria que eu lhe dei, igual a você, igual a sabedoria que você tem, não teve homem nenhum igual você antes e depois de você não vai ter um homem tão sábio. Olha só que interessante. Após isto, apareceram duas mulheres diante de Salomão. E uma disse: Nós moramos juntas, e eu tive o meu filho. E depois de 3 dias, esta outra mulher também teve o seu parto, teve um filho. E ela se deitou em cima do seu filho à noite e o matou. E ela trocou o seu filho morto pelo meu vivo. E agora ela diz que o meu filho é o morto e o dela é o vivo. E a outra disse: Isso não é verdade. Ele é o meu filho, o que estava vivo. E então o rei Salomão pensou: Vou fazer um teste. E disse: Me tragam a minha espada. E trouxeram a espada do rei Salomão. E ele disse: Para resolver isto, eu vou partir a criança ao meio. E quando ele disse isto, pegou a espada para partir a criança ao meio. Antes que ele fizesse isso, a mulher, uma das duas, logo pediu: Salomão, não faça isto. Por favor, não faça isto. Não mate o meu filho. Pode entregar o meu filho para esta outra mulher, mas não mate esta criança. E a outra disse: Divide a criança, divide ela mesma, para que nós duas fiquemos com a sua metade. E o rei Salomão, com sua sabedoria dada por Deus, ele entendeu logo quem era a verdadeira mãe da criança.
que era aquela que pediu para ele, implorou para ele que não matasse a criança, mas que deixasse ela viva, aquela que estava disposta a entregar o seu filho vivo para outra, para que ele não morresse, para que ele mantesse vivo. O rei Salomão começou a ficar bastante conhecido por sua sabedoria. A sua sabedoria, ela impressionava a todos. Vinham pessoas de outras cidades ao redor, vinham conversar com Salomão para ver a sua sabedoria. Vinham reis de outros lugares conversar com o rei Salomão. E o rei lembrou-se que o seu pai, o rei Davi, havia dito sobre a construção do templo, da casa do Senhor, para que fosse colocada ali, abrigada, a Arca da Aliança. E então o rei Salomão iniciou a construção do templo, da casa do Senhor. E foram trazidas madeiras de cedro e cipreste, e também vinham pelo mar por jangadas até a construção, até o lugar da construção do templo. Foram trazidas também pedras preciosas, vasos. A casa do Senhor, o templo do Senhor, foi sendo construído, e a sua construção demorou cerca de 7 anos para ser finalizada. E quando a construção foi finalizada, ela terminou, a Arca da Aliança foi colocada dentro do Santo dos Santos. E o templo do Senhor, que o rei Salomão estava construindo, tinha 30 metros de comprimento, 9 metros de largura e cerca de 14 metros de altura. O rei Salomão orou ao Senhor para que ele abençoasse a construção, aquele templo, e para que ele habitasse naquele templo que eles haviam construído. Lembra? A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus no meio do povo. E também orou para que o Senhor Deus atendesse a todas as orações feitas por qualquer que estendesse as suas mãos para o templo e orasse. E Deus ouviu a oração do rei Salomão e lhe disse: eu vou habitar nesta casa, no templo que eles fizeram. E se você atender e se me seguirem fielmente, seguir os meus mandamentos, eu vou habitar todos os dias da sua vida, ou seja, da vida do rei Salomão neste templo. E, de repente, houve uma nuvem de glória dentro daquela casa, dentro daquele templo do Senhor. E a nuvem de glória, a nuvem do Senhor, encheu aquela casa de uma forma que os sacerdotes não conseguiram permanecer ali dentro. E, certo dia, a rainha de Sabá veio conversar com o rei Salomão. A rainha de Sabá, ela veio fazer essas perguntas para ele e para testar a sabedoria de Salomão. Só que a intenção dela era, se ele não desse conta de responder, era acabar com a boa reputação que o rei Salomão tinha. E vendo ela que ele deu conta de responder todas as perguntas dela, e vendo a grandeza da construção do templo do Senhor, da casa de Deus, ela disse para Salomão: Salomão, agora eu sei que o que eu ouvi falar de você é verdade.
eu ouvi falar da sua sabedoria, da construção desse templo, é tudo verdade. Aqui nós falamos um pouquinho sobre a história do rei Salomão. Depois a história segue falando que, é claro, o rei Salomão, ele teve algumas falhas. Se você ler no livro de 1 Reis e seguir depois no livro de 2 Reis, você vai poder conferir que, por conta do rei Salomão, por conta de algumas falhas do rei Salomão, depois o reino de Israel, o povo de Israel foi dividido entre norte e sul. Mas no geral, ele foi um bom rei. E este vídeo eu falei um pouquinho da história do rei Salomão. Eu espero que vocês tenham gostado da história deste personagem bíblico. E até o próximo vídeo.